Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade. Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. Oi, boa tarde a todas e todos. Agradeço o convite do CFP para compor a mesa. Vou tentar ser breve também, está todo mundo cansado, né? Como foi dito, meu nome é Gabriela, eu sou jornalista. Eu trabalhei nesses últimos 3 anos e meio na revista Caros Amigos. Saí em março porque a redação fez uma greve por melhores condições de trabalho e fomos todos demitidos, mas isso é outra história. Enfim, por conta do perfil da revista, eu tive a oportunidade de escrever uma série de matérias a respeito dos direitos humanos e algumas especificamente sobre drogas, comunidades terapêuticas, internação compulsória, etc. Além disso, eu sou militante do coletivo Desentorpecendo a Razão, coletivo DAR, que é um coletivo antiproibicionista de São Paulo que luta pela legalização de todas as drogas e constrói, entre outras coisas, a Marcha da Maconha São Paulo e a Frente Drogas e Direitos Humanos. A gente se insere na luta antiproibicionista, defendendo alternativas construídas pelo diálogo e pela mudança de mentalidade, né? A gente acredita que a luta social, a militância e a sociedade civil que tem que pressionar os nossos governantes e as mudanças nas leis de drogas, não o contrário. Eu vou passar rapidamente pela situação atual que a gente está vivendo no Brasil sobre a questão das drogas. Eu acho que a gente vive um paradoxo, um descompasso. Por um lado, o consenso de que a guerra às drogas fracassou tem aumentado, ganhado força, né? Tanto no âmbito internacional quanto no âmbito nacional. Isso foi dito já nesse congresso várias vezes. Em setores progressistas e até em setores conservadores, como, por exemplo, o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já também percebeu que a guerra às drogas é uma barbaridade, né? Enfim, e o debate público, principalmente em relação à maconha, também tem avançado muito e se qualificado bastante, né? Os candidatos nas eleições são convocados a se posicionar sobre o tema, artistas, celebridades que estão dando entrevista dificilmente não tocam nessa questão, né? É uma pauta que está em debate. E a Marcha da Maconha, nos últimos anos, também tem ganhado muita força. Além da vitória no STF, que permite que a marcha aconteça sem repressão policial, ela tem, de fato, crescido no país com uma dimensão enorme. Para ter uma ideia, em 2011 foram 20 cidades no Brasil que fizeram a Marcha da Maconha. Em 2012 foram 37 cidades, então quase dobrou o número de cidades que fizeram a Marcha da Maconha num período de 1 ano, né? Bom, se a questão da maconha avança no sentido do debate público, as políticas retrógradas em relação às outras drogas têm endurecido muito. E o crack é o alvo da vez, né, como o Congresso já debateu bastante. Apesar de não ser a droga mais consumida, nem a droga que mais mata, o crack tem dominado o debate sobre o consumo de psicoativos e uma suposta epidemia que estaria se espalhando pelo país, mesmo sem ser comprovada, vem embasando uma série de políticas muito graves, né? Eu acho que a mais impactante provavelmente é o Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack, que a Elisa já apresentou, que foi lançado pelo governo federal no final de 2011, com o slogan "Crack é possível vencer" e com um investimento de 4 milhões de reais, né? 4 bilhões. Não, milhões, não é possível. Tá bom, é possível, por incrível que pareça. Bom, a lógica da repressão e da guerra às drogas já aparece no plano, já logo no nome, né? Um Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack. Você só enfrenta e vence algo que você está combatendo. E é evidente que não é possível você combater uma coisa, uma substância, né? O combate é direcionado a pessoas. Enfim, essa é a parte da repressão no plano. Ela já se mostrou, por exemplo, com a Força Nacional ocupando morros no Rio de Janeiro para recolher usuários de crack. E em relação ao tratamento, eu não vou falar muito a respeito, porque a Elisa já falou, né? Se o plano, por um lado, investe timidamente no crescimento da rede de atenção psicossocial, cita a importância da redução de danos, por outro lado, ele representa um ataque enorme à reforma psiquiátrica, traz o financiamento às comunidades terapêuticas e abre uma brecha para a aplicação da internação compulsória como uma política massiva
para dependentes de crack, né? O outro exemplo do contexto complicado que a gente está na questão das drogas é o projeto de lei do Osmar Terra, que está para ser votado e provavelmente aprovado nessa quarta-feira, e eu também não vou entrar nessa questão porque já foi, enfim, o projeto de lei já foi desconstruído com muita qualidade durante esse congresso. Retomando o fio da meada, apesar do avanço do movimento social e do debate público, em total descompasso com o legislativo e o executivo, o coletivo DAR parte do entendimento que a pressão sobre os rumos da política de drogas e o que fazem nossos governantes devem vir da luta social e da mudança de mentalidade. Ou seja, o proibicionismo ele não se sustenta só com o Estado e as leis, né? Ele se sustenta também por uma série de outras instituições e mesmo pelo que pensa a sociedade civil. Nesse sentido, eu vou trazer 2 pontos, brevemente, que eu acredito que eu posso modestamente contribuir aí para o debate. O primeiro parte da minha experiência enquanto jornalista e as reflexões sobre o papel que a imprensa cumpre na temática das drogas, além de como a gente, em São Paulo, dentro dos espaços do movimento, tem tentado trabalhar a comunicação. Tem bastante a ver com a questão da produção da verdade, né, que já foi dita aqui na mesa. Uma carga emocional na tônica da desinformação, da exacerbação, é a marca da relação da imprensa com a questão com as drogas ilícitas e fortalece identificações simplistas do tema das drogas e hoje em dia principalmente do crack, com ideia de violência, insegurança, usuários que são zumbis, enfim. E essa ideia de que estaria se espalhando uma epidemia de crack pelo Brasil, por exemplo, passa a ser associada com uma coisa incontrolável e que incontrolável por meios regulares e, portanto, propiciando uma aceitação de que isso seja controlado por meios mais repressivos, enfim, uma coisa mais de exceção, porque é uma coisa incontrolável que está criando pânico na sociedade. A Vera Malaguti, uma socióloga do Rio de Janeiro, ela fala no seu livro Difíceis Ganhos Fáceis, Drogas e Juventude Pobre no Rio de Janeiro, tem um trechinho que acho que ilustra isso que eu estou falando, que é: a qualquer ameaça de diminuição do poder do Estado, os meios de comunicação de massa se encarregam de difundir campanhas de lei e ordem que aterrorizam a população e aproveitam para reequipar para os novos tempos. Os meios de comunicação em massa, principalmente a televisão, são hoje fundamentais para o exercício do poder de todo o sistema penal, seja através do seriado, seja através da invenção da realidade para a produção da indignação moral, seja pela fabricação de estereótipos do criminoso. Esse pânico em torno das drogas interessa às agências de controle de narcóticos, porque recebem mais verbas e mais poder político. É útil também para os governantes, porque, enfim, tanto como um pretexto para um controle social, quanto para uma sensibilização passional dos eleitores. E os veículos de imprensa perceberam rapidamente que a combinação drogas mais pânico é certeira para aumentar as vendas e o Ibope. E eu trouxe aqui umas capas de revista e jornais para ilustrar um pouco isso que eu estou falando. É uma coisa bem rápida. Está aí no Crack, a Pedra da Morte. Pode ir passando, assim. As Prisioneiras do Crack, Veja, né, claro. Crack Nem Pensar, uma campanha que está sendo feita pela RBS, que é uma empresa de comunicação do Rio Grande do Sul. Nem pensar, né? Não vamos nem pensar a respeito do assunto. Infância Vira Fumaça. É possível vencer a droga, né? Quer dizer, é bem o discurso do Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack. Crack é possível vencer. O crack bate a nossa porta, a famíliazinha ali sendo esfumaçada, quer dizer, destruindo vidas e tal. Todos reféns do medo. Como afastar os jovens das drogas, né? De um lado uma menina super bonita, do outro uma menina zumbi meio monstra. Ele só fumava um baseado, diz a mãe. Esse é um exemplo bom, porque primeiro tem todo o clichê da maconha como porta de entrada, né, das outras drogas. Você fuma um baseado, depois sua vida vai ser destruída. E família da Vila Cruzeiro destruída pelo crack. Eu acho que esse é um exemplo bom, porque não sei se vocês estão lembrados, faz alguns meses atrás, numa
numa intervenção desastrosa no Rio de Janeiro de internação compulsória forçada, né? Um menino de 10 anos estava fugindo porque não estava querendo ser pego, forçado a se internar, e foi atropelado e morreu, né? E a imprensa sistematicamente coloca os problemas da proibição como se fosse o problema da droga, né? Essa confusão aparece a todo momento. E esse eu achei curioso, porque fala que a família foi destruída pelo crack, né? Na verdade, não foi o crack que matou o menino, foi uma política desastrosa que fez com que ele tivesse que sair correndo e fosse atropelado. Calamidade social, chaga social, cidade dos zumbis, isso aparece muito, né? As pessoas são zumbis, não são seres humanos, não são capazes de pensar por si próprias. O crack sai do gueto e assusta o Rio de Janeiro, como se o crack fosse uma coisa que andasse, né, saísse. Parece que não está falando de pessoas. A confusão entre dependentes, usuários, né, a imprensa faz questão de fingir que é a mesma coisa, viciados. Uma avó contra o crack, o sensacionalismo, né, sempre tem essa coisa da família, o desespero da família, né. Pode passar. Esse aqui, não sei se vocês lembram, é um programa de reality show que eles acompanhavam um usuário de crack, dizendo que estavam fazendo um documentário, mas, na verdade, eles estavam filmando a vida dele, passando na televisão, e depois a ideia era fazer com que ele se internasse. E a Veja é ótima, né? Quando você acha que não vai encontrar um exemplo tão específico, vem a Veja, quem cheira mata, né? Quer dizer, de acordo com a capa da revista mais lida no país, qualquer pessoa que cheira cocaína é tomado por uma vontade incontrolável de assassinar as pessoas ao redor. E aí eu peguei esses outros exemplos para mostrar, enfim, a contraposição do debate que a mídia faz com as drogas lícitas e as drogas ilícitas, né? Quer dizer, a Veja faz uma série de propagandas de remédios da indústria farmacêutica, pílulas para emagrecer, enfim. Parece milagre, um novo remédio faz você emagrecer e tal. E como desligar o vício. Novos remédios fazem você se desligar do vício. Bom, pelo jeito eu só tenho 1 minuto. Bom, eu vou ter que ir encerrando, então. É uma pena, tinha várias outras coisas para falar, mas, enfim. Se a imprensa cumpre esse papel, né, de alimentar, de legitimar ações estatais que não resolvem nada, de representar interesses particulares travestidos de interesse pela saúde, reproduzir preconceitos e estigmas, a comunicação tem o potencial também de ser uma luta contra tudo isso. Então, nesse sentido, a gente que milita, estuda, trabalha com a questão das drogas e direitos humanos, a meu ver, a gente tem 2 formas principais de atuação dentro da comunicação. Por um lado, é tentar pautar a imprensa, né, tanto hegemônica quanto contra-hegemônica, o máximo possível. Eu ia expor aqui algumas táticas que a gente usa em São Paulo, depois eu posso conversar com quem estiver interessado. E a outra questão, que eu acho que é a mais importante, é a produção de conteúdo próprio, né? A internet facilita bastante isso, então a produção de sites, revistas, jornais, a gente tem que fazer uma militância de contra-informação disso que está sendo veiculado pela imprensa hegemônica. Eu ia falar também da importância da interlocução do antiproibicionismo com outros movimentos sociais, e ia destacar em especial a questão do feminismo, né, que são lutas que têm muita coisa em comum, a defesa do direito ao próprio corpo, as mulheres que são a acusação de tráfico é o que mais prende mulheres hoje no Brasil. Enfim, acho que tem muitas questões que podem ligar essas 2 lutas, e ia dar esse exemplo do feminismo e do antiproibicionismo como uma coisa que a gente tem conseguido fazer em São Paulo, aproximar essas 2 lutas, né? E a Marcha da Maconha em São Paulo, a gente vai fazer vários blocos temáticos. Um desses blocos, por exemplo, é o bloco feminista. Bom, é isso. Eu acho que, apesar do cenário complicado, a gente vai dando alguns passos na busca de dias mais justos, sobretudo mais livres. Muito obrigada.